Com classe, igual. Ela olhou para tia Otília. Olhou de cima a baixo e perguntou se ela trabalhava aqui, com aquele jeito de desprezo. Fábio contou. Ela fala com classe, deixa a gente magoado e depois muda de assunto. Se você chama a atenção dela, ela se melindra, fica chateada e se sente vítima. Isso mesmo, tornou o irmão. Ela destrói a gente, ferra com tudo. Fica um clima péssimo. Ela ri e se diverte, enquanto a gente fica mal. Seja Natal, Ano Novo, aniversário, Páscoa. Seja qual for a comemoração, ela dá um jeito de acabar com a nossa alegria com críticas, arrogância, falando coisas negativas, doenças. Uma vez, no meu aniversário, ela ficou falando de morte. Que o fulano ficou no hospital, passou mal, que a cirurgia abriu, ficou putrificada. Cara. Ela fez isso enquanto a gente comia o bolo. Lucas se indignou. Depois que o cara morreu, o caixão teve de ser lacrado. Acabou com meu aniversário. Aí, reclamei e ela disse. Nossa. É a vida. Temos de viver com a realidade. Nem posso falar nada que você me critica, filho. Estou triste com você. Odeio isso. No aniversário do pai, ela falou que estava na hora de parar de festejar e começar a orar porque ele estava ficando velho. Depois que meu pai morreu, minha mãe nunca mais comemorou nenhum dos nossos aniversários. Sempre brigava, xingava, arrumava algo para reclamar e bater na gente, Babette contou. Minha mãe vinha com aquela história de que o Natal é triste porque está faltando alguém à mesa, Lucas lembrou. Que saco. A gente nem estava triste, mas passávamos a ficar. Isso é coisa de pessoa negativa que quer te ver para baixo. Sempre vai faltar alguém à mesa. Somos nós quem precisamos ser fortes e mostrar que aprendemos com essas pessoas queridas e trazermos mais união e alegria a qualquer situação, principalmente, datas comemorativas. Precisamos crescer emocionalmente, assumir nossas responsabilidades e fazer a nossa parte e não culparmos a ausência de alguém para jogarmos lama no ventilador e estragarmos com qualquer festa, colocando os outros para baixo. Isso é um saco mesmo. Se não sabe falar nada positivo, o melhor é ficar quieto. Sinto falta da minha mãe, ela era muito boa. Sei que existe parte dela em mim e é essa parte boa que tenho de deixar brotar e aparecer, trazendo alegria e união, dando orgulho a ela que, certamente, está me acompanhando. Pessoas assim, que estragam datas importantes, são infelizes e sempre dão um jeito de destruírem a felicidade dos outros. Pessoas narcisistas tiram a nossa paz em qualquer comemoração, por quererem chamar atenção com seu negativismo. Não são positivas. Sua única alegria é ver outro abalado e destruído emocionalmente. Não são assim só em comemorações não. Se vem alguém comprando um carro, criticam. Se o outro compra uma casa, criticam. Se uma pessoa é promovida, criticam. Sempre falam mal, desprestigiam, inventam mentiras, fofocas e inferiorizam, querendo o outro mal, só para se sentirem superiores. Um instante de silêncio e Adriano disse. Não sejamos iguais a elas, certo? Vamos parar de falar mal delas. Direi que não querem passar as festas de final de ano com ela e está tudo certo. Vamos ficar só nós, aqui, sorriu. Afinal, pessoas do bem e muito legais não se colocam para baixo, olhou para o filho mais velho e brincou. Pessoas do bem e muito legais amparam, elevam o astral, não mexem nas nossas feridas, não nos desprezam, não nos fazem chorar, secam nossas lágrimas e não ficam com comentários infelizes. Como o Lucas acredita, somos do bem e legais, riram. Nós nos merecemos. Toca aqui. Espalmou a mão no ar para que os filhos e Babette batessem. Virando-se para Adriano, Babette comentou. Tio, a tia Otília está chateada.
Eu sei. Vou falar com ela, mas... Como ela disse, agora não é um bom momento. Às vezes, Babette, as pessoas precisam de um tempo para organizarem as ideias e acalmarem as emoções. Fica tranquila. Vou falar com ela. Capítulo 38. Sociedade inesperada. Às vezes, o tempo se arrastava. Ondas de ânimo e desânimo se revezavam nos dias de Babette. Mesmo assim, ela seguia. O filho de Iracy, ainda bem pequeno, apresentava diversos problemas de saúde, principalmente respiratórios. Adriano ajudava muito sua irmã, pagando plano de saúde para a criança e arcando com outras despesas também. Várias visitas a médicos e internações eram coisas frequentes. Foram momentos difíceis, mas Iracy conseguia deixá-los pior. Sobrecarregava a todos com seu excesso de reclamações, sempre ressaltando como sua vida era difícil, vitimizando-se em qualquer oportunidade. Não aguento mais minha mãe, tio. Não posso fazer nada pelo Alex, referiu-se ao irmãozinho. Ela sabe quando estou em casa e vem aqui para se queixar. Diz que sou fria, que não me importo com a saúde do meu irmão. Fala que está cansada de passar noites em claro. O que ela quer? Que eu largue a faculdade para tomar conta dele. Mesmo se fizer isso, não será suficiente. Quando não faço o que ela quer, recebo críticas e xingamentos, às vezes, até pragas. Isso me desanima tanto, estava quase chorando. Já conversou com sua psicóloga sobre isso? Cansei de falar sobre isso nas sessões. Acho até que ela não dá valor a essas queixas que faço. Sempre diz para ter paciência, para ignorar ou coisa assim. Penso que não leva a sério o que digo ou não acredita em mim. Sei lá. O que gostaria que ela dissesse? Quer que mande você brigar com sua mãe? Ora, Babette. Brigas e xingamentos não resolvem nada, principalmente, com pessoas iguais de Iracy. Esse tipo de comportamento só te faz gastar energia e ficar focada no problema, na indignação. Já conversamos sobre isso. Outro dia, pego de surpresa, dei uns gritos com minha ex-mulher. Acho que você lembra. Fiquei irritado, nervoso, trêmulo e... não resolveu nada. Deveria ter agido com classe. Ter sido polido e pedido, educadamente, para que se retirasse. O Lucas ficou nervoso, o Fábio ficou magoado e eu fiquei mal. Precisei acalmar o Lucas e me desculpar com o Fábio, que ainda espera algo positivo e verdadeiro da mãe. Ele era pequeno, na época em que ela nos abandonou e não se lembra muito do comportamento dela. De pessoas como a Filipa e o Iracy não podemos esperar nada positivo e verdadeiro, certamente, vamos nos decepcionar e ficaremos péssimos. Você quer que sua mãe seja uma pessoa diferente, amorosa, carinhosa, atenciosa, amiga e prestativa, mas ela nunca será nada disso, ressaltou. E você não ficará bem consigo mesma se cortá-la da sua vida. Algumas pessoas conseguem se afastar de mãe ou pai assim, mas não sabemos quais as consequências para a própria evolução, falando espiritualmente. Não estou dizendo que é errado se afastar. Tem pai e mãe narcisistas terríveis. É caso de vida ou morte, de extremo sofrimento físico ou emocional e é necessário tomar distância, sumir para sempre. Não sei se é o nosso caso. Você se sentiria bem se afastando de sua mãe? Seria bom para você? A sobrinha não respondeu. O que acontece é que quer que ela seja de um jeito e ela nunca será, então vem a frustração, a raiva, a indignação. Precisa aprender a lidar com esses sentimentos, a ignorar. Dizer a si mesma: ela é assim, não vai mudar e não tenho qualquer responsabilidade sobre isso. Vou ignorar, trabalhar minhas emoções para não me sensibilizar e não deixar que ela me machuque, pois não vai mudar. Não posso colocar minha mãe em uma caixa e enviar de presente para alguém, viu-a sorrir levemente.
Minha psicóloga fala mais ou menos a mesma coisa. É por isso que fazemos terapia. Nós, humanos, aprendemos por repetição. Tudo o que reproduzimos mentalmente é registrado na nossa consciência. Nas psicoterapias, é necessário um psicólogo que repita, repita e repita, quantas vezes forem necessárias, alguma coisa para que possamos refletir e mudar nossa forma de agir, pensar, falar e sentir. Essa última, sentir, é a mais difícil e importante. Não é fácil entender que não podemos reagir, sair berrando, gritando, socando todos que nos magoam, que nos agridem de alguma forma. Também não podemos ficar com essas emoções fortes represadas, elas fazem mal à saúde física e mental. Por isso, a psicoterapia. Entendeu? É necessário falar, mas falar com pessoas preparadas para ouvir e nos aconselhar. Dessa forma, trabalhamos nossos sentimentos, aprendemos a mudar nosso comportamento mental e trabalhar essa energia negativa para que não fique represada nas nossas emoções e sentimentos nos fazendo mal. Nem todos são preparados para nos instruir. Às vezes, nem mesmo certos terapeutas. Alguns conselhos de pessoas despreparadas são como: pensou para explicar. Imagine se está no meio de um matagal, cercada por capim seco. Alguns conselhos são como jogar gasolina nesse mato, deixar você no meio e atear fogo. Tipo, se vira com os resultados do que te falei. São conselhos de gente malvada e talvez tão perversa quanto uma pessoa narcisista. Talvez seja conselho de pessoa com transtorno de personalidade narcisista mesmo. Uma pessoa empata, bondosa por índole, não vai nos mandar gritar, brigar, abandonar a míngua, deixar sofrer. Isso. Você entendeu, o tio sorriu. Tal qual minha ex, a Iraci só se interessa por algo ou alguém quando acredita que receberá alguma coisa em troca. Não receber atenção, amor, carinho, amizade nem respeito de pessoas assim, não é sua culpa. Não é você quem está fazendo errado. Sua tristeza, sua dor são por não a conseguir mudar. E eu te asseguro, nem você nem eu conseguiremos mudar gente egoísta. São tão egoístas que não se importam com a dor dos outros, vão mandar você maltratar alguém, vão te ensinar a xingar, brigar, abandonar. É bem provável que esse não seja o caminho certo para você, pois vai ficar confusa e arrependida. Entendeu? Fez breve pausa. Como cristã, a frase 70 vezes 7 lembra alguma coisa. A sobrinha observou, mas não respondeu. Não é somente sobre perdoar, é trabalharmos a nós mesmos. Porque pessoas assim estão nas nossas vidas. É tão. Não completou. É tão difícil. Tão desgastante, né? Não houve resposta. Pessoas assim, nas nossas vidas, existem para nós nos trabalharmos, aprendermos a ter equilíbrio. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas, na maioria das vezes, fugir delas, não é a solução. Estamos, aqui, em experiência terrena para evoluir. A Iraci, a Filipa. Acredito que são espíritos sem evolução, são como crianças imaturas. Nós que vivemos ou convivemos com criaturas como elas, necessitamos nos deparar com essa faixa evolutiva para desenvolvermos algo em nós mesmos. Talvez precisemos ser mais maduros, seguros, determinados. Adriano foi até a estante da sala, pegou um livro e o folheou. Abriu em determinado trecho e falou, antes de o ler. No capítulo 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala sobre bem-aventurados aqueles que são misericordiosos e como misericordiosos podemos entender não somente aqueles que fazem o bem, mas também os que sabem perdoar. Veja neste trecho, uma parte da explicação de Kardec sobre esse assunto. Leu. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas.
O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe podem dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fé. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Aí daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar, uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo este último toda a culpa. A segunda pela qual o ofendido, ou aquele que acredita ser, impõe ao outro condições humilhantes, e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em lugar de acalmar, se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não está aí a generosidade, é um modo de satisfazer o orgulho. Em toda a contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Aguardo um instante, pois a viu refletir. Quando nos deparamos com os ensinamentos do Mestre Jesus e, depois, com as explicações do Mestre Kardec, talvez não conseguiremos uma resposta dizendo: faça isso ou faça aquilo e resolverá seu problema. Mas, certamente, ficaremos com a reflexão. Analise-se e descubra o que é melhor para a sua vida, para a sua existência, para a sua consciência ficar tranquila, pois não existe nada melhor e mais libertador do que a paz por termos tomado a decisão certa. Jesus e Kardec não nos fazem dependentes, eles nos libertam, desenvolvendo nossa inteligência e nos fazendo pensar. Nova pausa. Babette, existem pessoas assim, nas nossas vidas, por várias causas, não é somente porque temos débitos com elas ou elas têm débitos conosco, não é somente por karmas, leis de causa e efeito. Precisamos parar com essa coisa de olho por olho e dente por dente. Às vezes, não é nada disso. Existem pessoas assim, nas nossas vidas, muito provavelmente, para crescermos espiritualmente. Em se tratando de pai e mãe, não podemos descartá-los, nem sempre conseguimos nos afastar, porque nossa própria consciência dói, sentimos culpa ou remorso, muito embora, raramente, seja necessário. Mas, não é nosso caso, como te falei. Se a pessoa tóxica, prejudicial, chata, excessivamente complicada que perturba a sua paz, prejudica a sua saúde mental e emocional, se a pessoa que apresenta características de transtorno de personalidade narcisista for um colega, amigo ou amiga, companheiro ou companheira, namorado ou namorada, ficante, noivo ou noiva, marido ou esposa. Não importa. Com essa pessoa sim, você tem de criar coragem e colocar um basta, enfatizou. Colocar um fim na relação, na amizade. Tomar distância total. Contato zero. Pensou um pouco e disse: a não ser em casos como o meu, quando se tem filho. É complicado e precisamos lidar com essa situação, como te falei. A vida sempre nos testa, né, tio? Para saber se aprendemos ou não. Sim. É verdade. Precisamos ser melhores para nós mesmos, nos equilibrando. Por essa razão, encontramos no caminho pessoas tão egoístas que querem que acreditemos que somos incompetentes, otários, medíocres e que, para isso, nos bombardeiam de dúvidas e ofensas para que acreditemos nisso como verdade. Muitas vezes, é algo sutil, no começo, pois elas são tão cínicas, manipuladoras e hipócritas que não percebemos.
Piora quando é pai ou mãe, pois crianças não têm referência, amadurecimento para entenderem o que acontece. Então, o jeito de as pessoas egoístas agirem é: faço o que eu quero, do jeito que eu mando. Depois, culpam e criticam para que a criança se sinta inferior e incapacitada. Em qualquer briga, argumentação ou discussão, quando o filho tenta se justificar, essa pessoa vai reverter sua fala, desviar sua conversa e vai ser surpreendente como ele se verá sem razão, manipulado, confuso e se sentirá culpado. Breve instante, um bom exemplo de distorcer, deformar, desvirtuar a fala da gente ou o que é importante em uma conversa foi o que a Filipa fez, aqui em casa, da última vez. Eu falava que ela estava errada por não visitar os filhos, não saber como estão, não sair para almoçar ou passear no parque, que só conversar alguns minutos na porta do colégio não era visita. Quando eu falava isso, o Fábio interrompeu e me chamou, querendo que eu parasse. Estava nervoso e mandei que fosse lá para dentro. Aí, ela aproveitou a oportunidade e mudou o assunto, defendeu o filho, dizendo: não fale assim com ele. Veja o que está fazendo com o menino, arremedou. E foi agradar ao Fábio, abraçando e passando a mão na cabeça. Nesse exato momento, ela me fez de vilão, invalidou tudo o que havia dito sobre suas falhas. Ela não respondeu, mudou de assunto e fiquei de ruim na história. Com o carinho, o Fábio ficou em dúvida, confuso, achando que a mãe era coitada, a vítima. Depois, tive de conversar com os dois juntos para chamá-los à realidade. Esse é só um exemplo de como pessoas como ela manipulam situações e confundem a todos. Minha mãe faz muito disso. Ela sempre faz cobranças. Sempre senti culpa por ela ficar triste, por algo que saiu errado, até pela morte do meu pai. Logo que meu pai morreu, eu dizia que ouvi ela falou. Já que tem isso, que chamam de dom, porque não impediu a morte o seu pai. Veja o tipo de filha que você é, lágrimas desceram em sua face pálida. Pessoas como ela são insatisfeitas com tudo. Sempre desejam que o outro seja infeliz e inferior a elas. Se acham donas da verdade, sempre certas e você errada. Aprendi a não travar nenhuma briga, nenhuma batalha com gente assim. É perda de tempo e um grande desgaste emocional. Isso é a personalidade dela, tio. Não sou profissional da área, mas andei pesquisando e conversando com psicólogos e terapeutas. Então, chega-se à conclusão de que é um transtorno de personalidade e não a personalidade. Personalidade é a maneira como a pessoa vê e sente o mundo à sua volta. É a organização de todas as suas características afetivas, volitivas, físicas, conhecimento e forma de pensar de alguém. A partir daí, ela se relaciona com o mundo de acordo com suas habilidades pessoais. Já o transtorno de personalidade é quando a maneira de ela ver, sentir e pensar o mundo está distorcido, deformado. São 3 os fatores que podem ou não causar isso. O primeiro é genético. Está na origem, na formação do feto, quando ainda em gestação. Esses fatores genéticos podem ter ativação imediata ao nascimento ou despertar em algum momento da vida. O segundo fator é o biológico, que pode ocorrer durante a vida, tendo como causa alteração do aparelho biológico por influência de substâncias químicas ou alteração dos neurotransmissores. E o terceiro é o fator psicanalítico, que são influências comportamentais, devido ao meio ambiente, por influência familiar, religiosa, filosófica, social ou psicológica. Esse terceiro fator, o psicanalítico, mostra que podemos aprender a ter transtornos. Em palavras mais simples, como as suas, podemos dizer que sim. Sim, podemos adquirir transtornos de personalidade de acordo com o que vivemos à nossa volta. Tenho percebido que a Síria está igual à minha mãe. Só reclama, tem inveja, não quer o progresso da gente. Até onde sei, muitos transtornos podem ser desenvolvidos ao longo da vida.
Veja o transtorno de ansiedade, por exemplo, começando a ficar nos dias atuais. Muitas pessoas podem tê-lo desenvolvido pela pressão familiar, por não saber lidar com pressão, não saber lidar com o medo, não saber lidar com a expectativa, com a insegurança, com situações complicadas à sua volta. Os meios de comunicação, para chamarem a atenção e ganharem audiência, sutilmente, implantam medo disso ou daquilo, criando insegurança, aumentam as expectativas. Filmes, programas agressivos, violentos também. Nosso cérebro não sabe diferenciar a violência fictícia da real. Tudo para nosso cérebro é real. Ele começa a ordenar descargas de adrenalina para que o corpo reaja, fuja ou lute. Então, com o tempo, depois de tantas emoções do medo ou expectativas, forma-se um transtorno, um medo constante e todos os sintomas relacionados a ele. Coração acelerado, falta de ar, descontrole das emoções, vontade de chorar, tontura, dor no peito, nó na garganta, dói a pele, o coração palpita, as mãos e os pés suam, dói a alma. Nosso cérebro exige que fujamos ou façamos enfrentamentos e nem sabemos o porquê nem do que. Isso é ansiedade atacando. Ela acelera sua mente e sua mente aciona o cérebro que faz novas descargas de adrenalina correr em o corpo. Vira um ciclo. Sei bem como é. Depois de tanto excesso de ansiedade, chega a exaustão e o cérebro nos joga a outro extremo que é a ausência total de reação. A depressão. Ficamos sem vontade, sem forças, sem ação. Tristes, sem saída e com um desespero inimaginável. Simplificando, é disso que estamos falando. Por isso é necessário vigiarmos tudo o que existe à nossa volta. Já nos bastam os nossos problemas. Muitos não acham que programas televisivos, filmes, peças de teatro e alguns livros interferem na vida dos adultos ou de crianças, mas interferem sim. Isso faz muita diferença e nem imaginam. Acostumamos com o que não é normal, com o que não é bom nem útil ou saudável e não percebemos. Depois sofremos com transtornos e não sabemos o porquê. Breve pausa e considerou. Aprenda uma coisa, Babette. Sua mente é seu templo sagrado. Não acredite que nela não haja interferência exteriores tanto de espíritos como do meio em que vivemos. Como disse, já bastam nossos próprios problemas. Vigie-se no que faz, fala, ouve, assiste, lê, participa, comenta. É você quem escolhe o que deve entrar e permanecer na sua vida, na sua mente, na sua alma. De tóxico, exclua tudo o que for possível. Escolha se amar. Pelo comportamento da Síria, você pode perceber que algumas coisas são questão de escolha. Ela está escolhendo ser igual à mãe. Por isso, o esforço é importante. Mesmo se a Síria viesse a viver aqui em casa, com tudo o que você tem, com todas as oportunidades, ela ainda seria como é, porque não se esforça. Veja Lana, filha da Otília. Teve todas as chances iguais às do irmão, mas é egoísta. Quer ganhar tudo sem esforço, quer ser tratada e cuidada, quer que os outros trabalhem e se sacrifiquem por ela. Já o Matias, vai à luta, corre atrás. A tendência de pessoas egoístas é piorar. Não podemos fazer nada por elas. Vamos desenvolver em nós a perseverança, o equilíbrio, o domínio das nossas emoções. Precisamos adquirir tanto o controle dos sentimentos a ponto de olharmos para elas sem nos manifestarmos, fazer algo se for preciso, não dizermos nada e pensarmos: coitada. Está perdendo a chance de evoluir. É possível chegar a esse ponto. Sim. Tudo é treino. Adriano sorriu e a sobrinha também. Ele abriu os braços e foi à sua direção, envolvendo-a com carinho. Babette o apertou com força e murmurou: Obrigada, tio. Preste atenção, algumas pessoas se destroem depois de dificuldades, outras renascem após elas. Escolha o que quer fazer com seu desafio.
Havia tempo que Otília não conversava demoradamente com o primo, fazia de tudo para evitá-lo. Só falava o essencial, quando se viam. Não o chamou mais para lanches com os filhos e não foi mais à sua casa, como antes. Naquele dia de outono, Otília sentia no rosto o vento frio sem se importar. Acabava de chegar da caminhada matinal, que havia começado a fazer há algumas semanas, mas não teve vontade de entrar. Debruçou-se no portão baixo e olhava para a rua sem prestar atenção em nada. Estava preocupada com suas finanças. Não era tão procurada, como antes, para as encomendas de festas, bolos, doces e salgados. Por sua irmã, soube que Lana e a avó estavam brigando. Pensava se, em algum momento, errou ou falhou na educação da filha. Gostaria muito que ela tivesse um futuro promissor, garantido à custa de trabalho honesto. Seus pensamentos se voltaram para Matias. Estava um moço lindo, nesse instante, sorriu sem perceber. Em breve, ele se formaria em odontologia. Sentia-se orgulhosa e satisfeita. Embora percebesse que o filho estivesse distante com comportamento diferente, mas era capaz de aceitar, já que, de um modo geral, ele estava bem. Talvez Matias quisesse e até precisasse sair de suas asas, mas iria levar, por onde fosse, tudo que ela o ajudou a ser. Levaria outras pessoas, o que ela, como mãe, auxiliou-o conquistar. Orgulhava-se disso. Ensinou ao filho perseverança e coragem, empenho e dedicação, respeito e aceitação às diferenças e aquilo que não pudesse mudar. Bem que Lana poderia ter feito o mesmo. Estudado, concluído algum curso ou se dedicado a uma profissão. Suspirou fundo. Os pensamentos de Otília foram interrompidos por um carro que parou em frente à sua casa. Não era novo, tão menos bem dirigido, pois o motor engasgou e morreu. Do automóvel, desceu uma mulher sorridente e arrumada, com uma bolsa enlaçada no braço. O mais estranho foi ela ir à sua direção. Oi. Tudo bem? Chegou cumprimentando. Tudo. Respondeu desconfiada. Chegou a pensar que seria alguém que a procurasse para fazer encomendas de festa. Você é Otília? Sorriu mais ainda. Sim. Sou eu. Prazer em te conhecer. Estendeu a mão e se cumprimentaram, por cima do portão. Meu nome é Tânia. Gostaria de conversar com você. Sobre. Sorriu, intrigada. Tânia olhou para os lados. Ficou um pouco sem graça, pois esperou que a outra a convidasse para entrar. Mas, como Otília poderia fazer isso com uma estranha? Então, a conversa teria de ser ali mesmo. Você é boleira e salgadeira, não é mesmo? Sim. Quer fazer uma encomenda? Alguém te indicou? Tânia olhou para a casa antiga, simples, totalmente caiada de branco. Suspirou fundo e falou. Não. Vim aqui para te convidar para trabalhar comigo. Resolvi abrir um negócio. Estou começando. Aliás, já comecei, riu com gosto. Um riso bom de ouvir. Tinha ouvido falar do seu trabalho muito bem. Fui a um evento e fiquei maravilhada quando provei os salgadinhos e o bolo. Só depois soube que foram feitos por você. Olhou-a de um jeito engraçado, torcendo a face de modo provocativo e ainda contou. Descobri também que tirou alguns clientes meus riram. Tinha uma moça trabalhando para mim, mas ela não assume responsabilidade, vive cheia de problemas e situações para resolver. Sempre falta sem avisar, chega atrasada, pede adiantamento e depois não quer que desconte do salário. Sempre tem dificuldades e isso atrapalha os meus negócios, o meu meio de vida. Não posso me comprometer com gente assim. Posso ser compreensiva até certo ponto. Se for aceitar tudo, não correspondo às expectativas dos meus clientes e fico sem trabalho, sem dinheiro e virarei pedinte. Sozinha, não estou dando conta.
Hoje, no salão de cabeleireiro, finalmente, consegui seu endereço. Poderíamos conversar e, quem sabe, você queira trabalhar comigo. Você trabalha em casa? Sim e não, Tânia gargalhou. Moro em casa alugada, mas embaixo tem um salão. É nele que preparo tudo. O espaço é muito bom. Amplo, arejado e muito limpo. Faltam algumas coisas, mas, com o tempo, vou adquirir. Sorriu largamente e convidou. Quer conhecer? Agora. Surpreendeu-se. Sim, mulher. Vamos lá, riu alto. Acabei de chegar da caminhada. Estou suada. Não tem problema. Não vai trabalhar, ainda. Otília sorriu e ficou apreensiva. Tânia era uma estranha. Como poderia aceitar tal convite? Está bem. Só me dê um minutinho. Ela entrou e deixou a outra no portão. Trocou-se, soltou o cabelo e pegou uma bolsa, trancou a casa e se foi. Não repare, Otília, disse, já dentro do carro, olhando para ele no banco do passageiro. Reparar o quê? Tirei carteira de motorista semana passada, gargalhou com gosto. Ligou o carro, engatou a marcha e saiu com o veículo dando pinotes. Ambas riram durante todo o caminho. O jeito de Tânia era muito espontâneo e animado. Contagiante. Não longe, ela estacionou o automóvel que, novamente, engasgou e o motor morreu. E aqui? O salão ao qual Tânia se referia era uma garagem bem grande, com duas portas de enrolar, que permaneciam sempre abaixadas. A entrada era por uma porta normal no corredor lateral, com uma escada que levava para o andar de cima onde ficava a casa. A proprietária abriu a porta, acendeu as luzes e mostrou o espaço em que trabalhava. Aqui é bem grande. Otília se admirou. Tudo branco, limpo. Adorei a bancada de granito. É enorme, né? Comprei essa bancada em um lugar que vende material de demolição. Está em ótimo estado e o preço foi muito bom. Seria impossível adquirir uma nova, na marmoraria. Naquelas caixas, apontou, tenho 2 ventiladores de teto para instalar. A pia tem cuba funda, mas, no futuro, quero colocar outra pia. Tem 2 fogões. Mas só uma geladeira. Otília comentou quase sem querer. Pois é, amiga. Ainda não deu para comprar outra. Seria bom se tivesse fornos e batedeiras industriais também. Desculpa. Mas, você é exigente, hein? Riu com gosto ao brincar. A pobre mulher aqui não tem dinheiro para tudo isso agora. Nunca vi candidata a emprego tão exigente, gargalhou. Posso abrir sua geladeira? À vontade. Tânia fez um gesto cortês, curvando-se e estendendo a mão. Até os armários, se quiser. Sem constrangimento, Otília abriu e olhou tudo. Produtos de primeira. Equipamentos de segunda. Otília riu alto. Ei! Expressou-se de modo engraçado. Tá me deixando com vergonha. Não te chamei aqui para me criticar. Quero saber se aceita trabalhar, mas, pelo jeito, é muito exigente. Tenho uma ideia, Otília sorriu ao encará-la. Qual, mulher? Eu tenho freezer industrial, 2 fornos industriais, 3 batedeiras industriais. Acessórios indispensáveis, além de receitas incríveis e uma vontade de trabalhar com garra, que você nunca viu. Todos os meus ingredientes também são de primeira. Se me aceitar como sócia, podemos juntar tudo isso neste espaço. Rachamos tudo, todas as despesas, gastos, consertos dos eletrônicos e salário de funcionários, porque vamos precisar. Sério mesmo, mulher? Expressou-se de forma engraçada. Nem te conheço. Falou, agora, desconfiada.
Mas conhece a minha fama e meu trabalho. Assim como já ouvi falar seu nome também. Agora, deu frio na barriga. Não sei o que quer fazer. Ora. Vai querer me convencer que, sabendo que meu trabalho é ótimo, pensou em me ter como funcionária? Riu alto. Tremi tanto antes de te procurar. Gargalhou com gosto. Quando te vi no portão, o carro fez igual a cavalo chucro e quase fui embora de vergonha. Na verdade, bateu desespero. Sozinha não dou mais conta. Não acho pessoa responsável para trabalhar e que saiba fazer direito, cumprir horário. Podemos experimentar uma sociedade. No fundo, não sabia como te chamar para trabalhar comigo, como fazer pra gente juntar as panelas, os fornos e os tachos, riu. Não quis te ofender, quando te chamei para ser funcionária. Achei que você fosse me convidar para entrar e tomar café, para bater papo. Riu. Daí o assunto surgiria. Embora conhecesse seu nome, nunca tinha te visto. Não ia convidar uma estranha para dentro da minha casa, Otília também riu. Pois é. E eu convidei para a minha. Gargalharam. Se você quiser, podemos experimentar uma sociedade. Mas, vou adiantando, não tenho a menor ideia de como pode ser isso. Não sou muito instruída, mas sou esperta e honesta. Começamos colocando tudo, exatamente tudo, no papel. Procuraremos um contador de confiança, abriremos uma pequena empresa. Vamos trabalhar duro. Muito duro mesmo, porque estou precisando, enfatizou. Olhou, novamente, em volta e admitiu, falando de uma forma mais séria. Tânia, não precisamos de tanto espaço assim. Repare bem. Caminhou alguns passos e mostrou. Se dividirmos esta garagem ao meio, ficamos aqui no fundo e, na frente, abrimos um café com mesas, cadeiras, com geladeiras, balcão com pedaços de bolo de aniversário, bolos inteiros, doces. E também estufas com salgados avulsos quentinhos e outras coisas. Dessa forma, atraímos clientes que vão conhecer o que servimos e se sentirão mais seguros em fazer encomendas de festas. O local é bom. Tem muitos prédios em volta, estação de metrô aqui perto. O ponto é ótimo. Amiga. Ou tu és tão doida quanto eu és sonhadora demais. Vamos nessa, animou-se, Tânia, toda feliz. Mas, eu costumo ter algumas regras, alertou. Vixe. Começou? Riu bem alto e virou-se para o lado. Regras que vou colocar no papel, falou, olhando-a de modo diferente, quase rindo. Que regras, amiga? Tô curiosa. Higiene, uniforme, avental, touca, ninguém, que não esteja trabalhando, poderá entrar na cozinha, nada de ficar pegando coisas para outros fins, nada de emprestar isso ou aquilo, não sai um único brigadeiro sem nossa autorização. Respeitar horários e... Pode parar, interrompeu-a. Concordo. Coloca no papel para virar regra de funcionário. Abaixou a cabeça e murmurou. Por que não pensei em escrever isso antes, para não ficar falando, repetindo, pedindo? Tinha de pôr no papel, pendurado na parede, Tânia, falou consigo mesma. Outra coisa, Tânia. Não sei se reparou, mas... No espaço aqui no fundo, temos lugar para armazenar materiais de festa. Cadeiras, mesas, decoração. Veja este espaço, apontou mostrando para um recuo à parede. Com o tempo, poderemos adquirir decorações de festa para alugar. Tudo para o seu buffet. Exatamente. Acho que você já batizou o nome da nossa empresa, sorriu. Passaram o dia conversando e planejando. No final da tarde, Tânia foi à casa de Otília, conhecer os materiais que a outra tinha que levaria para o espaço onde trabalhariam. À noite, sozinha, Otília escreveu o que precisava e,
No meio do caderno que mexia, encontrou uma lista que fez, quando Cláudio faleceu. No topo da lista, estava escrito: eu. Ficou longos minutos parada, olhando essa primeira linha. O que tinha feito por si? Nesse instante, Matias chegou. Beijou-a, contou novidades, tomou banho, voltou e perguntou o que tinha acontecido. A mãe também contou suas novidades e ele ficou surpreso. Depois, o filho perguntou sobre uma camisa e Otília, com jeitinho, pediu: filho, você vai precisar passar essa camisa. Ainda bem que sabe, né? Aproveita e passa o restinho de uma roupa que está no cesto de passar. Faz esse favorzinho. Havia tempo que o rapaz não ajudava com as tarefas de casa. Estive bem ocupada hoje e não deu tempo de fazer nada. Encarando-o, advertiu com generosidade, falando de um jeito mimoso: filho, acho que vou ter de pegar mais firme com o trabalho e ainda arrumar tempo para mim. Então, alguns serviços de casa podem não dar mais tempo de fazer. Você vai ter de ajudar. Está bem? Disse de tal forma que ele não conseguiu se mostrar insatisfeito. Tá bom. Concordou, entendendo as necessidades da mãe. Obrigada, por compreender, esticou-se e beijou-lhe no rosto. Estou muito sobrecarregada, Matias. Não dou conta de tudo e sua ajuda vai ser significativa e boa demais. Em termos de saúde, estou me sentindo bem com as caminhadas e não quero parar de fazê-las. Minhas pernas melhoraram muito, as dores sumiram. Agora, também tenho de dar o máximo de mim para essa sociedade dar certo. Teremos muitos clientes e o café para fazer funcionar. Cuidar da casa vai ser complicado. Mas, não posso abrir mão das caminhadas, porque se trata da minha saúde, tá bom? Deu uma piscadinha e sorriu. Por isso, vou precisar muito da sua ajuda. Tá certo, ele aceitou e sorriu. É verdade. Precisa cuidar de você e da nova empreitada. Não foi o que falou, mas a forma como falou. Otília fez o filho compreender seu lado sem se incomodar. A maneira generosa de se expressar cativava mais do que imposição e reclamações. E ela sabia disso. Foi por Babette que Adriano soube que Otília faria sociedade para um buffet e um café. Mas, como assim? Ela nem conhece a pessoa, ele estranhou. Não gostou. A tia disse que está colocando tudo no papel. Se não tiver o lucro que espera, não terá prejuízo. Otília é muito esforçada e corajosa. Mas, é estranho não ter me contado nada, ele reclamou. Em outros tempos, a prima estaria ali, conversando a respeito de tudo e pedindo sua opinião. Sentiu-se excluído. Nesse momento, a campainha tocou. Ah, não. Só falta ser minha mãe. Hoje cedo, o Alex estava com febre de novo. Ela mandou Agnes vir pegar dinheiro para comprar remédio. Fui até lá para ver se era verdade e... Você deu dinheiro? Perguntou, levantando-se. Dei. Por que não levou o menino direto ao médico, em vez de ficar esperando a noite e eu chegar do serviço para fazer isso? Dizendo isso, Adriano saiu pela porta. De fato, era Iraci desesperada. Às pressas, o irmão a acompanhou até a sua casa para ver como estava o sobrinho. Alex não reagia, não chorava, não respirava. Adriano tentou ressuscitar a criança, mas não adiantou. Alex havia falecido. Iraci perdeu o controle, acreditando ser vítima de todos. Por falta de ajuda, culpava o irmão e as filhas pela morte do bebê. Aos gritos, acusou Babette. Você, infeliz. Que tipo de médica vai ser se não é capaz de salvar nem a vida do seu irmão? Você veio aqui em casa de manhã e não fez nada. O Alex morreu à míngua por sua causa. Não suportando, a filha mais velha reagiu.
Se ele nasceu com problemas, a culpa é sua. Você bebeu durante a gravidez, vivia varando noites com aquele infeliz do Antônio. Não se cuidou. Brigava e se irritava, sobrecarregando seu corpo com hormônios estressantes que passavam para a criança a informação. A culpa é sua por ele ter nascido assim. Como você diz isso? Infeliz. Você está acostumado a matar. Deixar seu irmão morrer à míngua foi mais fácil do que passar a faca no pescoço da sua priminha indefesa. Você é um monstro. Um monstro, a filha berrou. Se sou um monstro, a culpa é sua. Esse é o resultado por eu ter de cuidar de alguém com problemas psiquiátricos que assassinou alguém. Babette se virou e correu para a casa do tio, chorando muito. Sem que ninguém soubesse, Agnes foi atrás da irmã. Babette estava deitada, chorando no quarto, quando a irmã caçula entrou e sentou-se na sua cama. Com os olhos úmidos de tristeza, Agnes afagou os cabelos da outra o tempo todo em que duraram os soluços. Quando o pranto cessou, Babette se virou e olhou de modo indefinido. Com voz rouca e cansada, murmurou. Por que ela fala essas coisas? Já é tão difícil para mim. Prefiro pensar que a mãe é doente. Ninguém suporta ficar mais com ela. Não vejo a hora de sair de casa. Acordo com os gritos dela. A todo momento ela critica, agride com palavras. Se estou comendo algo, fala, diz que dou despesa. Não temos paz. Ela destrói meus materiais da escola. Quando fica furiosa, rasga as folhas dos livros. Já fui para a escola sem nada. É um inferno. Toda vez grita, fala berrando, reclamando de tudo. Acordo tremendo, sinto medo e uma coisa estranha. Ela só sabe falar dela. Tudo é sobre ela e, geralmente, são reclamações ou, então, para contar que no passado ela era grandiosa, teve vida boa. Depois xinga e reclama, já chegou a dizer que se arrependeu de ter deixado a gente nascer. Que não sabe o que estamos fazendo no mundo, porque somos inúteis. O prazer dela é nos ver para baixo, porque, quando estamos para baixo, ela se sente acima. Só pode. Após alguns minutos, Agnes contou. Estou trabalhando na feira. Trabalhando? Na feira? A mãe não sabe. Outro dia, passei na rua de baixo, onde tem feira livre de domingo. Tive uma vontade enorme de chupar laranja. Aquela laranja grandona e bem amarela, quase vermelha. Nem sabia o nome. Sorriu. A barraca estava cheia. Aí, falei pro homem. O senhor está precisando de ajudante? Ele respondeu que sim. Entrei na barraca e comecei a ajudar. Nem perguntei quanto receberia. Para mim, poderia ser uma laranja daquelas. O pessoal escolhia as coisas, dava para mim e eu colocava no saquinho e isso começou a ser divertido. Era fácil. O homem era quem recebia o dinheiro e dava o troco. No final, ele veio e me pagou. Ainda me deu várias sacolinhas com diversas frutas, inclusive a laranja grandona. Perguntei se poderia ajudar novamente na semana seguinte e ele aceitou. Também me deu o endereço da feira no outro bairro, que é no sábado. Então, 2 vezes por semana, levanto bem cedo e vou para a feira trabalhar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A mãe não sabe? Nem desconfia. Ela não liga. Quando volto, muitas vezes, ela ainda está dormindo. E as frutas? Ela não pergunta de onde vem. Deve pensar que é a tia Otília quem dá. A mãe é orgulhosa, não pergunta nada. Acha que é obrigação dos outros ajudar em nossa casa. Começa a guardar esse dinheiro. Aprenda a economizar. Sim. Estou guardando. Esconde bem, Babette aconselhou. Quero ser maior de idade para ir embora e nunca mais olhar para ela.
Os olhos de Agnes se empuçaram em lágrimas. Babette a puxou para si e a envolveu com forte abraço. Choraram. Capítulo 39. Novos planos. Algum tempo depois, Síria decidiu sair de casa para iniciar uma união estável com o namorado, indo morar nos fundos da casa dos pais dele. Isso teve pouca ou nenhuma importância para sua mãe. A jovem não fez qualquer planejamento. Queria mesmo era se mudar e ficar longe das agressões psicológicas de Iraci. Síria não se programou, não investiu em si para se autossustentar, ter uma vida independente, para qualquer imprevisto. Acreditou que seria assumida, cuidada e sustentada, que a vida que sonhou durante o namoro, se realizaria. Ficou tudo ainda pior para Agnes, a única que a mãe tinha perto para incomodar. Olha só a filha da vizinha. Linda, com aquele cabelo maravilhoso, bem tratado. Já vai para a faculdade. Soube que está namorando um rapaz rico e de família. Você não faz nada. Fica aí feito uma lesma, Iraci dizia para Agnes. Sua irmã pode ser assassina, mas pelo menos vai se formar em medicina. A Síria é louca, mas arrumou alguém para ficar com ela. E você? A filha ouvia tudo calada, até que a mãe disse. Até eu sou capaz de encontrar um homem que me admire. Igual ao último que teve. Depois do papai, teve o Rogério, aquele veterinário desgraçado que tirou tudo da gente, graças a você. Aquele imundo que abusou de mim no dia em que fui chamá-lo para nos ajudar com a Babette, pois você a empurrou e ela cortou a cabeça ao bater na porta. É isso que foi capaz de arrumar. Do que você está falando? Você sabe. Me viu chorando. Me viu machucada, sangrando. Nem perguntou o que foi. A Babette estava internada por sua culpa. Quando a empregada, mulher do gaúcho, me viu chorando, você disse que eu estava com saudade da minha irmã. Mas não era. Você sabia que aquele imundo abusou de mim, berrou. Ele só estava com você por causa do nosso dinheiro. Sua burra. Cega. Não foi o suficiente, arrumou o maldito Antônio. Algumas noites, ele se levantava e passava a mão na gente e você fazia que não via. A Síria te falou. Que tipo de mãe maldita você é? Hein? Quer saber? O Antônio foi embora porque eu peguei uma faca e apontei para ele, na última vez que ele passou a mão em mim. Disse que ia furar a barriga dele se ele tentasse alguma coisa. E ainda acha que esses homens estavam com você porque é irresistível. Mãe maldita. Sua louca. O Rogério nunca fez nada com você. Ele gostava de vocês. Trabalhava pensando no bem de todas. Você sonhou com isso. Só pode. Nunca aconteceu nada assim. Sua irmã levantou estabanada e bateu a cabeça. E você sempre foi uma menina assanhada, intrometida. Isso sim. Deve estar igual a Babette, enxergando o que não existe. Chorando, Agnes saiu correndo para a rua, afastando-se da mãe. Adriano se inquietava pelo fato de Otília não conversar com ele sobre a sociedade que montava. Incomodado, foi procurá-la. Oi, disse ao vê-la. Havia chamado no portão de sua casa. Faz tempo que não conversamos. Você não foi mais lá em casa. Estou bem ocupada, sorriu ao abrir o portão. Venha. Entre. Vamos tomar um café. Já sentados à mesa da cozinha, ele comentou. A Babette e depois o Matias me contaram que você vai fazer sociedade para um buffet. Já estou fazendo, sorriu largamente. É com a Tânia. Quem é? De onde surgiu? Você a conhece há muito tempo. Em alguns casos, a fama antecede a criatura, falou com graça. Já tinha ouvido falar muito dela. Para minha surpresa, eis que surgiu no meu portão, querendo que eu fosse trabalhar com ela. Então,
Conheci o espaço, dei uma olhada e falei o que tinha aí. Se fosse para trabalharmos juntas, teria de ser sociedade, pois ela não tinha os mesmos equipamentos que eu. Mas uma sociedade, Otília? Você nem conhece a pessoa, não pareceu satisfeito. Bem, colocamos tudo no papel. Procuramos um contador e estamos regularizando as coisas. Mas e ela, como pessoa? A princípio, gostei dela, observando-a como profissional, claro. Mas Otília. Adriano, eu estava ficando sem dinheiro, sem recurso, sem opções. A Tânia foi o que apareceu. Já tinha ouvido falar muito bem do trabalho dela, sobre qualidade, pontualidade, respeito pelos clientes. Ela estava precisando muito e eu também. Caso não dê certo, volto ao ponto em que estava. Simples assim. Por que não aceitou minha ajuda? Porque sou capaz. Um dia, se quando não tiver alternativa, te falo. Já fiz isso, lembra? Não, respondeu bravo. Quando Cláudio faleceu. Ah! Havia esquecido. Então. Boa sorte, forçou um sorriso. Gostaria de ter mais participação no que acontecia ou pelo menos desejava ser mais informado. Obrigada, ficou satisfeita. Adriano ficou observando Otília por longos minutos. Ela estava diferente. De imediato, não saberia dizer, exatamente, o que seria, mas algo havia mudado. Sempre foi uma mulher bonita, que expressava felicidade só de se olhar, porém queria identificar o que tinha se modificado. Havia cortado um pouco os cabelos, que se achavam soltos, brilhosos e davam um ar agradável e jovial. Usava brincos grandes, graciosos e chamativos, que combinavam com seu rosto simpático. Talvez tivesse emagrecido um pouco. As roupas novas, simples, mais elegantes e alegres, faziam seu estilo. Estava levemente maquiada, ressaltando alguns traços que já eram belos. Suave fragrância exalava perto dele e isso era bom. Unhas curtas, bem feitas, com esmalte transparente e roseado. Anel delicado e pulseira combinando. Gostou do que via. Nunca a tinha notado usando anel. Percebeu que o foco de Otília não estava somente no trabalho, passou a dar importância a si mesma. Ao pensar isso, sorriu sem perceber e seus olhos se encontraram, não sabia como disfarçar e continuou olhando-a. Quer ir lá para conhecer? Ela convidou inesperadamente. Podemos. Mas é claro. Vamos lá, animou-se. Enquanto Otília levou Adriano para conhecer seu novo espaço de trabalho, Agnes foi conversar com a irmã. Após contar tudo para Babette, Agnes parou de falar. A irmã a envolveu e choraram em silêncio. Nada faz sentido, Babette. Nada. Sempre tive vergonha disso e nunca consegui contar para ninguém, mas a mãe sabia. Como ela pode negar isso? Como pode não se sensibilizar? Eu era uma criança. Não entendia nada. Como uma mãe pode não amar? Encostou o rosto no ombro da irmã e abafou o choro. Afastando-a de si, Babette a encarou, secou sua face com as mãos e a beijou com carinho. Depois disse: Sinto muito, Agnes. Seu coração deve doer tanto. Deve carregar uma dor imensa, dor que dificilmente alguém saberá como é. Assim como você, não sei responder como é que uma mãe não sabe amar, como consegue ser indiferente às dificuldades dos filhos nem como só pensa em si mesma. Mas ainda bem que não somos como ela. Ainda bem que conseguimos ter compaixão, empatia e respeito pelos outros. O que percebo é que somos carentes. Outro dia, em uma aula, um professor de psiquiatria explicou sobre dependentes emocionais. Nós nos encaixamos, perfeitamente,
nesse quadro e precisamos nos livrar disso. Não sei como me livrar dessa dependência, dessa necessidade de ser amada e compreendida, ainda. Mas, continuarei tentando me livrar disso. Sabe de que forma? Agnes balançou a cabeça negativamente. Amando-me e me tratando com respeito e prioridade. Como se eu fosse minha própria mãe. Dando, para mim, os melhores conselhos por meio das melhores escolhas, fazendo as melhores coisas para mim, coisas que não me arrependo e me amando mais. Longa pausa. Nós nunca vamos conseguir mudar a mãe e fazê-la nos tratar como queremos. Nunca, salientou. Precisamos, de uma vez por todas, parar de tentar fazer isso. Brigar com ela, revidar, responder alturas só nos faz ficar parecidas com ela. Olha para a Síria. Nova pausa. Além disso, só perdemos tempo e energia, ficando mal irritadas. Não vale a pena. A tia Otília me apresentou livros de estudo da doutrina espírita, que estão me ajudando no entendimento sobre mediunidade e também ajudando minha reconstrução. Fora isso, vamos à casa espírita, assistimos às palestras doutrinárias. Estava fazendo curso, mas precisei parar por causa da faculdade. Antes, eu lamentava e reclamava pela vida que tive na infância e começo da adolescência, devido às maldades da mãe. Hoje, estou me concentrando em curar a mim mesma e me desligar de tudo que me liga a pessoas como ela. Tudo o que me liga a ela, inclusive, por meio de lembranças e pensamentos. Quando começo a pensar e a dor vem, procuro uma coisa para fazer, vou ler. Faço algo. Na doutrina espírita, estou aprendendo que nada é por acaso. Nada. Estamos aqui encarnados por 4 razões. Saldar débitos do passado, aprender, evoluir e nos aprimorar. Deus não é cruel nem erra. Aguardou um instante e comentou. Quem não tem débitos passados? Quem não tem o que aprender? Quem não precisa evoluir? Quem não precisa se aprimorar? Não houve resposta. Todos precisamos dessas coisas. Não existe, neste mundo, a criatura perfeita, linda, bela e maravilhosa, vítima absoluta do universo, exagerou, quase em tom de brincadeira. Todos temos débitos, todos precisamos evoluir e harmonizar o que desarmonizamos no passado, todos temos de aprimorar, testar os conhecimentos e ver se aprendemos mesmo. Só então partimos para mundos melhores. Você acha que, em vida passada, podemos ter feito alguma coisa para nossa mãe e, hoje, ela, inconscientemente, guarda mágoa da gente? Talvez. É possível. Se não for isso, é outra coisa. Talvez ela foi má e pediu a chance de nos tratar melhor e não deu certo também. Por outro lado, aceitamos reencarnar como filhas dela para nos melhorarmos, aprendermos, crescermos. Sendo uma coisa ou outra, não podemos nos conformar e ficar paradas, sofrendo nas mãos dela. Precisamos nos desenvolver e nos libertar. Traçar planos e estratégias. Ninguém pode ficar confinado ao sofrimento. Libertar-se do que faz mal, é evolução. Se sofremos pelo que fizemos, já deu. Chega. Tomamos consciência de que isso não se faz com ninguém. Outro dia, conversando com o tio Adriano, ele me disse que precisamos trabalhar nossos sentimentos para aprendermos a lidar com pessoas como ela. Não vai adiantar gritar, socar, xingar. Contou sobre a conversa. Pensando em tudo, entendi que temos a família que merecemos. Veja nós 3. Eu, você e a Síria. Somos filhas da mesma mãe. Enfrentamos dificuldades parecidas, as mesmas carências, os medos semelhantes. Nos últimos tempos, estou focada nos estudos. Tem dia que acordo e me arrependo, não da escolha que fiz, mas é muito puxado, exigente em todos os sentidos. Tem dia que me sinto feliz e não me vejo fazendo outra coisa. Com isso,
Crio resistência, fico mais forte a cada dia. Sei que estou garantindo meu futuro. Já a Síria, abandonou os estudos, pelo jeito, arrumou um cara e está com ele para fugir da mãe, mas não se planejou e está sem perspectiva para o futuro. Ela não tem uma profissão, não tem como ser independente. O futuro dela é incerto. Já, você não abandonou os estudos e está trabalhando na feira livre. Seja como for, não está fazendo besteiras, apesar de todas as inseguranças, dúvidas, dor e medo, está dando o seu melhor. Não está aí como uma rebelde revoltada só xingando e esbravejando o que não teve uma boa mãe. Sei que você e a Síria podem dizer que eu tive sorte. Também acho isso, mas as dores que vivo ainda são fortes. Todos os dias peço a Deus que esclareça o caso da Laurinha. Arquivamento do caso não é esclarecimento. Como posso ser médica sabendo que matei alguém? Porque ainda não esclareceram tudo. Você não imagina como é viver com essa dúvida, com esse medo, com a imagem da minha priminha morta, toda ensanguentada na minha frente. Lágrimas escorreram em sua face. Isso não é fácil e eu vejo essa cena todos os dias. Um momento e comentou. O tio Adriano e os nossos primos são ótimas pessoas, mas vivem em uma casa que não é minha. Não posso colocar um quadro, um adesivo nas paredes por respeito ao acolhimento e bom tratamento que tenho e nem ouso pedir. Preciso seguir regras e normas que nunca imaginei. Está certo que, com isso, aprendo a ter disciplina e disciplina é a única coisa que faz uma pessoa conquistar seus objetivos, mas não posso relaxar porque não é minha casa, não é meu lar. O tio quer que todos durmamos na mesma hora, mas tem dia que estou sem sono e gostaria de assistir à TV. Não podemos sair sem avisar nem voltar quando queremos. Raramente isso acontece. Devo tirar os sapatos dentro de casa e usar chinelos. Existem esses e outros hábitos do tio e dos nossos primos que não são fáceis para mim. Adoro todos eles, mas não me sinto em casa. Não abro a boca, não dou palpite, só falo se for para perguntar ou responder. E isso é complicado. Não sou filha dele, não são meus irmãos. Tenho horário para estudar, para isso e para aquilo. São tantos detalhes do que parecem insignificantes, mas devo respeitar e nem sempre estou afim, mas devo. E ainda sou grata. Quanto ao dinheiro que recebo, é bem limitado. O Sr. Bernardo, na verdade, teve um acordo moral com o pai para me ajudar. Verdadeiramente, nada nem ninguém pode obrigá-lo a me dar nada, a me ajudar em nada. Ele está fazendo isso por espontânea vontade. Até acredito que, se eu não estudar, largar o curso, ele vai parar de fazer isso. Penso que quer me ver sendo responsável e eu vou provar isso para ele, porque não sou tudo aquilo que a mãe falou de mim a vida inteira. Um momento e contou, ainda. Pode parecer fácil, mas não é. Quantas noites tive medo e fiquei sozinha, queria minha família, ter uma mãe para dizer que não conseguia dormir, que estava em pânico. Quantas madrugadas tive sonhos ruins e não chamei ninguém para não incomodar. Quanto medo, ansiedade, tremor, tristeza e sem poder dizer nada. Gostaria de ter uma família minha, ter a família onde nasci ao lado. Mas, estava só, chorou. Bem tratada na casa do tio. De um tio que nunca conheci até meus 15 anos. Não me lembrava dele. Eles são maravilhosos, mas não é a mesma coisa. Não é o que eu gostaria. Sinto falta de ter uma mãe de verdade, que me ame, que fique comigo, me ouça. Sinto saudade do papai. Chorou. Passados alguns minutos, Agnes perguntou. Babette. Por que o pai pediu ao Sr. Bernardo ajudar só você? Porque a fazenda de forragem, a fazenda de café e a indústria de ração ficaram para você. Bem. Não sei direito, dissimulou, secando o rosto com as mãos.
É porque eu e a Síria não somos filhas dele, não é? O Sr. Darcy não é nosso pai biológico, não é mesmo? Bem, eu. Ficou surpresa. Não estava preparada para aquela pergunta. Escutei empregados comentando isso na fazenda. Eu era pequena, não entendia direito, mas Agnes não completou. É verdade, confessou. Não desejaria perder a confiança da irmã. Eu não sabia como te dizer e não gostaria que soubesse. Que diferença faz? Então é verdade, abaixou o olhar. Como ficou sabendo? O pai deixou cartas falando a respeito. Mas, ele deixou todas nós bem. Se a mãe não tivesse colocado o Rogério para administrar o que tínhamos, se ele não tivesse nos roubado, estaríamos bem, hoje. O pai previu que a mãe pudesse colocar tudo a perder. Esperou um momento e falou. Agnes, minha intenção é ajudar você e a Síria. Mas, não ajudar dando esmola a vocês. Assim como eu quero ser independente, não ter de morar mais na casa do tio e ter minha própria vida, quero que vocês também sejam independentes, tenham uma profissão digna, se sustentem, tenham trabalho. Agora, não vou poder tirar você da casa da mãe, mas quero que faça um curso para arrumar um emprego decente. Tenha uma profissão, algo que te dê segurança. Para isso, será preciso que se planeje e tenha foco em si mesma. Ignore tudo, exatamente tudo, que vem da mãe. Sei que ela faz provocações que são absurdas ou coisas pequenas que irritam profundamente, mas você terá de aprender a ignorar, enquanto precisar morar com ela. Esse é o único jeito de progredir para se libertar. Gostaria de fazer um curso de informática, sorriu. Isso vai me ajudar a arrumar um emprego melhor. Vou conversar com o Sr. Bernardo. Procure informações a respeito desse curso. Valor, local. Depois me passa. Vou conversar com a Síria também. Ela precisa ter uma profissão, ser independente, se sustentar. Isso é fundamental na vida de qualquer um. Essa vai ser minha meta, agora. Vou estudar, fazer curso, arrumar um emprego e, quem sabe, até fazer uma faculdade, sorriu. Nossa! Já imaginou eu ter um curso superior? Você pode e é capaz. Babette a abraçou com carinho. Depois de um tempo, afastando-se, Agnes pediu. Por favor. Não conte nada a ninguém sobre o que te falei. Sobre o que o nojento do Rogério fez comigo na fazenda, no dia em que você foi para o hospital. Não conta para ninguém. Está certo, mas não conta. Confio em você. Babette aceitou e prometeu. Seria um segredo entre elas. Otília estava com Adriano mostrando o lugar, falando sobre suas ideias e animada para tudo estar pronto o quanto antes. É bem grande mesmo, ele se admirou. Gostei muito. A voz alta e bonita de Tânia soou sem que ele esperasse. Oi. Quem tá aí? Estou mostrando nosso espaço para o meu primo. Prazer em te conhecer. Mas. Olhou bem. Espera aí. Você não é dentista. Você é meu dentista, gargalhou alto. Não estava te reconhecendo. Oi, dona Tânia, riu junto. Que dona, que nada, estendeu a mão, que foi apertada com prazer. Faz tempo que não apareço lá no seu consultório, né? Nossa! Mas, que mundo pequeno! Então são primos. Até onde sei. Ele riu. Espontânea e bem-humorada, Tânia ficou feliz em saber da ligação de parentesco. Conversaram e ela explicou um pouco mais sobre os negócios e os planos. Depois, eles se foram. Com o passar dos dias, Babette procurou Síria. Incentivou a estudar e progredir na vida. Mas, tudo o que falava, parecia não entrar em seus ouvidos, muito menos em sua consciência.
Síria só sabia reclamar.